Oi, lindezas do meu coração, tudo certo? Então, né, a gente terminou o nosso primeiro caderno e agora a gente vai começar o caderno 12 com todo o gás, com toda a força. Já já sai o resultado de vocês, até quarta-feira tá saindo o resultado de vocês. Na aula de hoje a gente não vai ter aula ao vivo, certo? Por conta que é feriado e tudo mais. Mas eu já tô gravando esse vídeo na verdade, né? Que áudio? Esse vídeo para que a gente possa não perder tempo e para que vocês tenham aula, para que vocês tenham assunto. E é muito fácil. Vamos começar assim com todo o gás, que não deu assim um máximo nessa aula. Na verdade, nesse primeiro trimestre. Vamos dar todo o gás agora. Professora, a gente tá em casa, mas vai dar certo. A gente não tem todas as respostas de tudo isso que a gente tá vivendo, mas a gente tá dando o nosso melhor. Então, diante do nosso melhor, vamos dar o nosso melhor estudando. Em casa, tendo o nosso horário, tendo o nosso tempo, tendo tudo dividido, tudo organizado pra gente ter o melhor resultado, tá bom? Então vamos começar. A gente parou o caderno 1, tava lá no módulo 10, né, o último módulo, e o nosso caderno 2, ele continua. Né? Ele não coloca o caderno no caderno 2 no módulo 1, ele vai em continuidade. Então, módulo 11, plano cartesiano. Professora, o que é isso? Que não me estranho. Eu não vou começar agora mostrando para você o que é plano cartesiano. O nosso livro, eu quero, quando eu passar a atividade para vocês, né, eu peço para que vocês leiam, em especial o início do capítulo, porque ele é bem legal. Ele vai trazer a história do GPS, como é que funciona o GPS. A professora, o GPS que meu pai usa, ou às vezes eu mesmo preciso usar para alguma coisa. Isso mesmo. Então, esse assunto tem tudo a ver. Então, a primeira coisa, ler sobre o GPS, certo? A segunda coisa, quem já ouviu falar Batalha Naval? É um joguinho. Quem nunca ouviu falar, vai depois, tenta encontrar um joguinho na internet, porque é um joguinho muito massa. Professora, que joguinho é esse? Vai lá, eu disse que tem que ir lá pesquisar, tá certo? E o que eu quero que vocês analisem? A questão de localização. Eu vou falar um pouquinho. Por exemplo, se a gente tivesse na sala de aula, que eu estou morrendo de saudade, né? Se a gente tivesse, aí eu dissesse assim, quem é o aluno que está... Faz de conta que eu conto as filas a partir da fila da porta. Em vez de começar do outro lado, eu começo da fila da porta. Aí eu chamo fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, por aí vai. Faz de conta que temos 4 filas, né? Aí eu digo assim, a pessoa que está na fila 2, na cadeira 3. Aí vocês vão lá, tenta lembrar, minha gente, porque assim, tenta lembrar quem era que estava nas cadeiras, porque eu tô com saudade, né? Então, só pra matar um pouquinho a saudade e trabalhar a nossa memória. E se eu perguntasse assim, aí gravaram, né? A pessoa que tá na fila 2 e na banca 3, ok? E se eu dissesse assim, a pessoa que tá na fila 3 e banca 2, seria a mesma pessoa? Não, claro que não. Mas observe que eu usei os números 3 e 2. Primeira coisa, fila 2, banca 3. Segunda coisa, fila 3, banca 2. É a mesma coisa? Não. E observe que como é que foi que eu organizei em fila vertical e as bancas horizontais, banca 1, banca 2, banca 3. Então, a partir daí já dá para vocês terem uma ideia e dá pra gente começar o nosso assunto, tá certo? Então, pra gente localizar qualquer pessoa, até pra localizar pessoas no mundo inteiro, até pessoas, sei lá, que desapareceram, se utiliza muito disso, de matemática. Quando vocês estudam geografia, não tem os eixos? Né? Não tem lá o meridiano de Greenwich, de várias coisas. É matemática, tá certo? A professora, matemática eu uso no dia a dia. Talvez você não use de uma maneira muito mais, como é que eu posso, concreta. Você usa sim, contagem no supermercado, porcentagem, mas existem muitas coisas para nossa sobrevivência que a matemática tá, certo? Então, ó, plano cartesiano, o que é um plano, certo? É um sistema que vai nos ajudar a encontrar certos pontos. Mas para isso a gente precisa ter um eixo na horizontal e um eixo na vertical. É o que eu vou fazer, tá certo? Então, ó, primeira coisa, criar dois eixos, duas linhas. Uma linha vertical e outra linha, aí ó, eles precisam se encontrar. Uma linha vertical e uma linha horizontal. Mas é uma linha de qualquer jeito? Não. Observe que eu vou criar essa vertical com uma setinha para cima e essa horizontal com a setinha para a sua direita. Professora, para que isso? Para que essas setas?
Porque eu estou indicando para onde está crescendo. Se eu pegar uma régua e colocar ela no sentido correto para vocês, ela vai crescer a partir daqui, 0, 1, 2 até o 30. Mas se eu virar, ela vai crescer para lá. Então eu quero que cresça para a sua direita. Então, ó, eu vou criar os números aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui, ó, começa o número 0. O 0, aí a partir daqui o 1. Eu não posso criar o 2 aqui pertinho. Observe que tem uma distância. Releve que são os dois cachorros, tá? 2, 3, 4, 5 e infinito. Eu não vou colocar todos os números, minha gente. É só para vocês entenderem, certo? Tá certo? Então, ó, quando vocês forem desenhar no caderno de vocês, aí sim é bom que usem a régua. Porque eu já vi gente fazendo isso assim, ó. E bota o 1 aqui, aí bota o 2 aqui, aí bota o 3 bem aqui, bota o 4 bem pertinho. Tem que ter um espaço bem coerente. Para vocês que estão nessa fase de lettering, de um monte de coisa bem bonitinha, faz um plano cartesiano bem bonito, tá bom? Aí, ó, e essa vertical? É como se a gente criasse duas réguas. Uma assim e a outra assim, tá certo? A outra régua, aí a gente vai fazer a mesma coisa, ela tá crescendo para onde? Para cima. Então, ó, aqui já tem esse 0. O 0 serve tanto para a horizontal quanto para a vertical. Aí eu coloco 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Aqui eu vou colocar até o 6, aqui eu coloquei até o 5, tá certo? Então, ó, a gente criou um plano, ó, plano cartesiano, tá certo? Ah, professora, pra quê? Vocês vão entender mais ou menos um pouquinho daquilo que a gente tá fazendo. Primeira coisa, cria uma na horizontal, outra na vertical e elas precisam se encontrar. Agora, ó, não é uma assim e outra assim toda troncha. Não, é uma bem retinha e outra bem retinha assim. Elas precisam formar esse ângulo, parou aí e disse, isso mesmo, ângulo reto. Tem que formar um ângulo reto. Aí, olha só. Aqui a gente tem esse eixo, que é o eixo horizontal, e o eixo vertical. Aí, faz de conta que isso aqui é o mapa de um parque, certo? Aqui tem um parque, e a gente criou no mapa do parque isso aqui. Aí tem alguém perdido por aqui, ó. Alguém perdido por aqui. Faz de conta, certo? Fulaninho tá lá e estão tentando encontrar porque ela foi fazer, sei lá, foi fazer caminhada, alguma coisa assim, e se perdeu no parque. Claro que não era a piraca, né? Porque os parques são os ovinhos. Mas esses parques enormes que o povo faz trilha. Fulaninho se perdeu aqui. Como é que a matemática nos ajuda? Preste atenção, que é a coisa mais fácil do mundo, certo? O que você vai fazer? Você vai ver qual é o número que esse pontinho corresponde na vertical. Por exemplo, aqui, ó. Que número é? O 2. E na horizontal, ó, qual é o número que representa ele? O 4. Ah, professora, eu posso fazer assim? Não, tem que ser bem retinho, assim e assim, tá certo? Então, qual é o número que representa ele? Aqui, ó, o 4 e aqui o 2. Professora, então eu digo o quê? Que é 4 ou que é 2? Como é que eu represento um ponto? Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. O ponto A, você vai representar, primeiro, começa sempre pela horizontal, que é o 2, e depois pelo número que está na vertical, que é o 4, certo? Lembra que eu usei o exemplo na sala de aula, fila 2 e cadeira 3. E depois eu disse fila 3 e cadeira 2. Eu comecei sempre por qual palavra? Fila. E depois eu disse cadeira. Então eu não posso dizer comece por aqui e depois por aqui. Não, tem que ser na ordem, porque senão você não vai encontrar nunca a pessoa que você estava procurando. Por exemplo, se eu pedir assim, faz de conta que a gente estivesse na sala de aula, eu dissesse assim, marque para mim o ponto B, que é 4 e 2. Professora, o que foi que aconteceu aqui? Só mudei de ordem. É a mesma coisa? Vamos ver se é a mesma coisa? Primeiro, esse daqui é sempre, ó, até pausa aí e coloca. Primeiro, o primeiro número é sempre o da horizontal e o segundo número é o da vertical, da reta vertical.
Então, o 4 é em qual linha? A vertical. Tá aqui, já encontrei o 4. Qual é o próximo número? O 2, que é o da vertical. Então, eu preciso encontrar. Olha, eu não posso encontrar eles assim, ó. Deitadinho. Tem que ser reto. Então, se o 4 tá aqui, eu vou tentar encontrar o 2 de maneira reta. Então, tá aqui, ó. Encontrei os dois. Tá aqui. Ponto B. É a mesma coisa? Ó, só troquei de ordem. É a mesma coisa? Não. Seriam pessoas totalmente diferentes. Então, tem que ter uma ordem. Primeiro começa pelo horizontal e depois pela vertical. Sempre, 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 sempre. Se, por exemplo, no livro de vocês tiver algum exercício, alguma coisa, e às vezes pode ser, ó, em vez de ser número aqui, pode ser letra. Aí eu, por exemplo, fosse A, B, C e D. A, B, C, D e E. Por exemplo, o B, 3. Começa sempre pela horizontal e depois para vertical. E às vezes a questão, o desenho, pode estar deitado. Então, se a questão começar por a letra e a letra estiver aqui, você tem que virar o livro, tá certo? Então, ó, se eu criar um outro ponto aqui, eu pedi para que vocês marquem aí, ó, o ponto C. O que é que eu quero agora? Fecha aí, hein? Fecha não, pausa. E tenta marcar esse ponto aqui pra mim, tá certo? Tô esperando, 2 minutos. Pronto? Isso aí. Ó, o 3, eu vou pegar esse 3 aqui. Não, vou começar por esse 3 e depois eu vou pra esse 1. Eu quero encontrá-los. O que é que eu faço? Vou encontrar um 1 com 3. Tem que ser um encontro reto. Ok? Ponto C. Tá certo? Agora, eu quero que vocês tenham cuidado. Vou criar aqui 2 pontos, certo? O ponto 5, 0 e o ponto 0, 5. A gente já sabe que não são as mesmas coisas, certo? Quando a gente troca de lugar. A ordem aqui importa sim. Então, o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Quando tem uma, isso aqui é chamado de coordenada. Isso aqui tudo é chamado de coordenada. Vou até colocar aqui. Pode ser um ponto, como a gente está usando a palavra ponto também, mas também a palavra coordenada, tá certo? Então, até quando se vocês não iam prestar atenção em noticiários, eles falam muito, a coordenada que encontraram fulaninho foi tanto e tanto. Existe, certo? Então, vocês talvez não percebam tanto. Então, isso aqui é uma coordenada. Essa coordenada começa pelo 5 e voa o 0. Mas o 0 está aqui. Lembra que o zero vale tanto para cá quanto para cá. Então, tem que ter cuidado. Vou marcar esse ponto. Começa por onde? O 5 está na horizontal. 5 e o 0. Como é que eu faço para ligar? Então, ó, o 5 com o 0 fica aqui, ó, em cima da reta. Esse é o ponto D. Porque eu não tenho como pegar um pontinho e ligar até o 0. Então, é aqui mesmo, o ponto. É como se eu ligasse o 5 e o 0. Tá aqui em cima da reta. E o outro? Vai ficar onde? Em cima da reta, mas em qual número? No 5. Então, ó, é como se eu pegasse o 5 e ligasse com o 0. Então, ó, esse aqui é o outro ponto. Então, vamos recapitular. Quando um ponto está em cima do eixo, ó, isso aqui é o eixo horizontal. E esse aqui é o eixo vertical. Quando uma das coordenadas é 0, o pontinho fica em cima do eixo. E quando não, ó, que não tem 0, não tem 0, não tem 0, ele vai ficar aqui por dentro, tá certo? Então, lembra, primeiro número é sempre no eixo horizontal, segundo número no eixo vertical. Pronto, o nosso assunto é esse, muito, 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 muito fácil. O que é que eu vou querer de vocês no dia de hoje? Eu quero que vocês façam a atividade da página 351 até 355, certo? Então, ó, o que é que eu quero que vocês façam? Essas páginas aí
do nosso módulo. Da 351, deixa eu ver aqui direitinho se é isso mesmo. Isso, 351 até 355, tá bom? Lembrando que foi o que eu falei, nem sempre vai ser só número. Pode ter algum plano que a gente crie que seja com letra e com número. É a mesma coisa, tá bom? Outra coisa aqui, lembra que os números eles são separados por vírgula. Isso não quer dizer que isso aqui é um número decimal, não, certo? 3,1. De jeito nenhum. É a separação do 3, que é do eixo horizontal, com 1, que está no eixo vertical. É esse o nosso assunto. Isso aqui é um plano cartesiano, ou seja, eu criei duas retas juntinhas, isso formou um plano cartesiano, tá certo? Que vai me dar coordenadas para encontrar. Isso é muito utilizado, né? Quando há pessoas desaparecidas em locais muito grandes. Então, eles mesmos já têm um mapa que eles criam os dois eixos para encontrar as pessoas. Como eu disse, tem um jogo Batalha Naval também, que é com isso. Se você começar por aqui, depois vir por aqui, você erra no joguinho. Tem que começar por aqui e depois ir por aqui, tá certo? Então é isso, estudem, anotem aqui, dê uma pausa, anotem a atividade, que quando for na nossa próxima aula, quinta-feira, a gente corrige e continua o assunto. Um beijo e até a próxima!